Olá pessoal, meu nome é Aparecido, eu sou aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou aqui do lado desse monumento da Lei de Deus, um monumento que talvez para alguns não significa muito, mas para outros significa tudo, porque nos remete a muitos anos atrás, quando Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai as tábuas, as duas tábuas da Lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, andando aqui por essa praça, eu encontrei esses mandamentos de Deus aqui e achei importante fazer um pequeno estudo sobre a Lei de Deus. A Lei de Deus, ela na verdade é a base do governo de Deus, tá? Quando Deus deu para Moisés a lei lá no Monte Sinai, na verdade ele estava dando a constituição do seu governo, porque Moisés foi um líder escolhido para chamar um povo particular para pertencer a Deus. Então Deus deu a lei dos 10 mandamentos como a Constituição Federal do universo, né? A Constituição, aonde está a lei de Deus, está o governo de Deus. Mas nós vivemos agora num momento de grande polêmica, tá? É bom que eu fale, hoje nós estamos aqui no mês de junho de 2024, né? E nós estamos passando por um grande momento assim, de grande polêmica com relação à lei de Deus, porque o segmento cristão, o segmento evangélico principalmente, não aceita a lei de Deus na sua íntegra, né? E aí a pergunta é, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ainda está em vigor para o povo? Ou já foi abolida? Muitos dizem que a lei foi abolida, que a lei de Deus foi abolida. Mas a palavra de Deus nos revela, através do profeta Daniel, que de fato levantaria um poder na terra que ia fazer guerra contra a lei de Deus. Em Daniel capítulo 7, verso 25, fala de um poder que deveria surgir no mundo e ia promover mudanças na lei de Deus. E isso aconteceu. Nós temos aqui 10 mandamentos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o segundo mandamento, que fala para não adorar a imagem, não fazer imagem de escultura, não devemos se curvar diante de nenhuma imagem. Aqui está o mandamento, o segundo mandamento. O primeiro mandamento diz para não ter outros deuses diante de Deus. Deus é só um. E aí, no decorrer da história, nós sabemos que os cristãos passaram a quebrar esse segundo mandamento. Hoje é comum no mundo cristão ter cristãos que aceitam Jesus como seu Salvador, mas também tem o seu ídolo favorito. Isso daqui é uma quebra da lei, tá? E aqui nós temos também a questão do quarto mandamento, que fala sobre a guarda do sábado como dia sagrado. E aí nós sabemos que no meio cristão, hoje, a maioria, quase que esmagadora, observa o domingo como dia sagrado. Essas mudanças então que o profeta Daniel falou, elas aconteceu, tá? E assim, mas quem foram esses que promoveram? Jesus, ele advertiu contra os falsos mestres, os falsos profetas. Ele falou assim, cuidado para que ninguém vos engane, porque se levantarão muitos falsos mestres e enganarão a muitos. Então, como que você identifica um falso mestre?
O falso mestre, diz a palavra de Deus, que ele vem como ovelha, né? Como com pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vêm com parte das escrituras, mas negando outras partes importantes. Falando sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus, nós vamos entrar aqui no Salmo 119, no verso 160, diz o seguinte: todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis são eternas. E no Salmo 111, no verso 7 e 8, diz assim: as obras das tuas mãos são verdadeiras e justas, fiéis são todos os seus preceitos, permanece firme para todo sempre, são feitos em fidelidade e retidão. Então veja bem, Salmo 119, verso 160, diz que todas as tuas justas leis são eternas. E aqui no Salmo 117, são firmes para todo sempre. Isso daqui é o que a palavra de Deus diz sobre a perpetuidade desses mandamentos. E a lei é eterna para sempre. E aí os falsos mestres dizem o quê? Diz que não está mais em vigor. Nós não precisamos mais da lei. E agora nós vamos ver, por exemplo, o que Jesus falou a respeito da lei. No livro de Mateus, no capítulo 5, verso 17 ao 19, Jesus disse: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, vim cumprir a lei. Ele disse que não passará os céus e a terra, mas não passará nenhuma vírgula. Não se deve tirar nenhuma vírgula da lei. Tá? E no capítulo 19, do mesmo livro de Mateus, no verso 16 ao 19, diz que é necessário para ser salvo observar a lei. E aí, então isso se torna um escândalo no meio evangélico, no meio religioso, né? Falar que é necessário observar a lei para ser salvo é um absurdo. Mas Jesus é que falou isso. Pegue sua Bíblia em casa depois e confira isso. Jesus disse assim, para o jovem rico que chegou, ele perguntou: que bem devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse então: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, os falsos mestres são unânimes em dizer que não precisamos de observar a lei. Mas Jesus disse que é necessário observar a lei. Queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Tá? Então, esse é o comentário de Jesus, a posição de Jesus em relação à lei de Deus. Ele diz que não se pode tirar nenhuma vírgula, não removeu nenhuma vírgula, ele veio para cumprir a lei. Muitos interpretam errado essa palavra de cumprir a lei. Eles acham que Jesus, então, pela sua morte, anulou totalmente essa lei. É bom que nós falamos também que essa lei não tem nada a ver com uma lei cerimonial de oferta de cordeiros. Essa sim, de fato, foi abolida. Mas aqui os 10 mandamentos, eles continuam em pleno vigor. Agora vamos ver qual que é o entendimento do grande apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 31, ele faz uma pergunta e ele dá uma resposta. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? E aí ele diz: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E no capítulo 7, no verso 12, ele diz que o mandamento é santo, justo e bom. Tá? E no livro de Romanos, no capítulo 2, no verso 13, ele fala uma coisa muito profunda e séria também, que não soa bem aos ouvidos dos falsos mestres. Por quê? Ali ele diz que o simples ouvidor da lei não é justo diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tá? E no livro de Atos, no capítulo 24, no verso 14, o apóstolo Paulo,
ele fala que estava muito contente em pertencer a uma igreja que era chamada de seita na época. Veja bem, já naquela época tratava uma igreja verdadeira de seita. E o apóstolo Paulo falou que se sentia muito bem seguindo essa igreja que era chamada de seita, que ele concordava com tudo que estava escrito na lei e nos profetas. Então vocês vejam a posição de Jesus e a posição do apóstolo Paulo com relação à lei, né? Jesus falou que era necessário observar a lei. E Paulo também fala que não se deve anular a lei em troca da fé, mas confirmar a lei, tá? E o apóstolo Tiago, o que o apóstolo Tiago fala a respeito da lei? O apóstolo Tiago também deu seu parecer. Eu vou ler agora esse texto, que é muito importante. Aqui o texto que eu vou ler está em Tiago, no capítulo 2. Tiago, no capítulo 2. No verso 8 até o verso 12. Aqui, o apóstolo Tiago, ele vem falando sobre a questão de fazer acepção de pessoas. Ele fala que se um rico entrar na igreja e você estender tapete vermelho para ele, e entrar um pobre e você falar, fica por aí mesmo, então vocês, ele fala aqui, ó, verso 8, diz assim: todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha só, então o apóstolo Tiago está confirmando a lei aqui, porque ele está dizendo que se você fazer acepção de pessoas, você vai ser arguido pela lei. Ora, então se a lei não existe mais, por que ele está falando desse jeito? E aí ele segue dizendo aqui, ó: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não cometerás adultério, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E aí então aqui, ó, veja bem que ele fala: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E aí nós entramos aqui, né? Não terás outros deuses diante de mim. Mas aí eu tenho meu ídolo favorito, né? Meu santinho de estimação. Eu estou quebrando o mandamento de Deus. E aí eu sou responsabilizado pelo adultério, pelo assassinato de pessoas, por tudo, né? E da mesma forma, aqui, ó, no quarto mandamento, que fala para observar o sábado como dia sagrado. E se eu não aceito isso daqui, se eu escolho um outro dia, e hoje o dia favorito de todos é o domingo, primeiro dia da semana, tá? Isso aqui é um detalhe que nós vamos falar no nosso canal, depois eu vou gravar um vídeo especial sobre isso, mostrando a origem do domingo, quando é que foi que entrou o domingo no lugar da guarda do sábado, tá? Então, se você escolhe um ídolo, você está quebrando a lei. Se você escolhe um outro dia para observar que não seja o sábado, você está quebrando a lei e é responsabilizado pela quebra da lei dos 10 mandamentos. E aí diz assim, ó, o verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, nós vamos ser julgados por essa lei. Essa lei é chamada lei da liberdade, porque ela tira o homem da escravidão do pecado. Se você era um ladrão, você não é mais ladrão. Se você era um assassino, você deixa de ser um assassino. E assim por diante, tá? Se você é um rebelde contra o seu pai e a sua mãe, você deixa de ser.
Então essa é a posição de Tiago, do apóstolo Tiago. E agora nós vamos ver a posição do apóstolo João. Por que é necessário a gente ver tudo isso? Porque nossa fé deve ser firmada de acordo com a fé desses homens da Bíblia. Porque eles são os autores da Bíblia. E se nós não concordar com eles, nós estamos seguindo os falsos mestres. Porque esses aqui são os verdadeiros mestres. Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago e agora o apóstolo João na sua primeira carta, aqui no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim, ó: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Tá vendo? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Tá vendo? Então é muito sério. E aqui, ó, no capítulo 3, no verso 4, diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei. Tá? Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Porque pecado é a transgressão da lei, segundo o que está escrito aqui. E quem quiser mais uma passagem para complementar esse texto, pode ler Levítico 22, verso 9. Lá diz que é para observar todos os mandamentos para que não incorras em pecado. Então, aquele que realmente quer pertencer ao governo de Deus, é necessário entender que a lei de Deus é a base do seu governo. Nenhuma pessoa que rejeitar, toda pessoa que rejeitar a lei, ela está rejeitando o governo de Deus. Então, é necessário que nós entendamos bem isso. De Jesus, a Bíblia diz em Salmo capítulo 40, no verso 8, que Jesus tinha lei no coração. Ele disse assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E no Salmo capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, fala sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Diz que o justo medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele tem a lei no coração, o justo. E o ímpio diz assim, a palavra, que não é assim. Não é assim como? O ímpio rejeita a lei de Deus. Rejeita a lei de Deus. Ele vai estar sempre tropeçando em algum ponto da palavra de Deus aqui. Tá? Então, todo aquele que rejeitar um desses mais pequenos mandamentos, disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, verso 19. Qualquer que rejeitar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será declarado mínimo no reino do céu. E aqueles que observar os mandamentos e ensinar os homens, será declarado grande no reino dos céus. Tá? Lembrando que em Hebreus, no capítulo 8, do verso 8 ao verso 10, falando sobre a nova aliança, que aí é na qual nós vivemos a nova aliança, depois da morte de Jesus, a Bíblia diz ali, buscando uma referência lá do Antigo Testamento, de que o objetivo de Deus era, na nova aliança, colocar a lei dele dentro do coração de cada um, de cada crente novo, da nova aliança. Tá? Vocês podem ler isso lá em Hebreus, no capítulo 8, do verso 8 ao 10. Tá? E aí nós estamos também em Apocalipse 14, verso 12. Ali faz uma referência sobre o santo de Deus. Aquela pessoa que realmente pertence a Deus. E ali diz assim: aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tá? Ou a fé em Jesus. Algumas versões diz aquele que tem a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Tá? No Salmo 119, versículo 21, diz o seguinte, e aqui é muito sério, essas passagens que eu vou ler agora é muito séria. Salmo 119, versículo 21 diz assim: tu repreendes asperamente os soberbos
os malditos que se desviam dos teus mandamentos. E no Salmo 119, verso 118, diz assim: rejeitas a todos os que se desviam dos teus decretos, pois o engano deles é falsidade. Então veja bem, é uma sequência de acontecimento. Deus primeiro repreende, porque ele diz assim, ele castiga e repreende aqueles que ele ama. Porque o objetivo de Deus é que todos venham a esse entendimento. Ele repreende, mas depois diz que ele rejeita. Olha aqui, ó. Tu repreendes asperamente os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. E aí vem, rejeitas a todos os que se desviam dos teus decretos, pois o engano deles é falsidade. E no Salmo capítulo 73, no verso 27, diz assim: os que se distanciam de ti perecerão, tu destróis todos os que te são infiéis. Então, meus amigos, e isso é uma coisa que tem que ficar bem claro no entendimento. Deus não compactua com o pecado. Pecado é a transgressão da lei, conforme nós vimos lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 4, né? E Isaías no capítulo 24, no verso 5 e 6, lá diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. E aí diz assim: porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aliança eterna, segundo está lá em Deuteronômio capítulo 4, no verso 12, aliança eterna é os 10 mandamentos, tá? Então, ele diz assim, que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aí diz assim: por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, a lei de Deus, os homens que vão ser queimados no grande incêndio do último dia de Deus, do juízo de Deus, serão queimados por rejeitar a lei de Deus. Não somente por rejeitar a Jesus, seu Filho amado, mas também por rejeitar a base do seu governo, que é a lei de Deus. E aí nós entramos agora, aqui ó, eu quero falar um pouco para nós finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, sobre o quarto mandamento. Existe no mundo, no momento, um movimento, e aí entra católicos e evangélicos, e todas as entidades da terra, fechando um acordo para que seja criado um novo sábado para substituir esse daqui que Deus deu para Moisés lá no Antigo Testamento. Esse sábado, ele diz que o dia do Senhor é o 7º dia. E eles querem oficializar obrigatoriamente, por lei, a observância do primeiro dia da semana, que já somos acostumados, né? O povo em geral é acostumado a guardar o domingo, mas não com severidade. E agora é mandamento, é lei, é decreto de lei. Eles estão chamando que esse dia é o dia do meio ambiente. E também é o dia da família, tá? Nesse dia será proibido comércio, qualquer tipo de comércio abrir. Viagem, só vai ser permitido viagem a problemas para atender emergências de saúde, sabe? Então será obrigatório a observância do falso sábado. Mas o Senhor continua tendo a sua lei. E quem são esses? Quando nós lê lá em Isaías, no capítulo 24, no verso 6, diz assim: por isso o quê? Por causa de transgredir a lei, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, quem são esses poucos? É esses que vão continuar defendendo a velha lei de Moisés, tá? Com o sábado que o Senhor deu, não o sábado que foi modificado pelo homem. Então, essa é a minha mensagem, que vocês possam
tirar bom proveito. E eu peço para vocês poder ver outros vídeos no meu canal, tá? Que a gente vai estar postando constantemente aí, ok?